Olá pessoal, e a partir de agora nós vamos falar sobre a ligação covalente. Para a nossa discussão, nós vamos utilizar esse Jamboard. A ligação covalente, também chamada de ligação compartilhada ou ligação molecular, ela se dá por meio de compartilhamento de elétrons, como nós já estudamos anteriormente. A gente pode entender assim, por exemplo, vamos pegar o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que se conhece. Ele tem um elétron em sua camada de valência. Os átomos, para ficarem estáveis, eles precisam adquirir a configuração de um gás nobre. No caso do hidrogênio, a configuração de gás nobre que ele pode alcançar é a do hélio, que é 1s2. Então, os dois átomos de hidrogênio vão se aproximar a ponto de o elétron sentir a atração da carga nuclear efetiva do átomo vizinho. Dessa forma, este par de elétrons vai sentir a atração dos dois núcleos adjacentes e assim ele passará a pertencer aos dois átomos. Por isso, chamamos isso de ligação compartilhada ou covalente. As valências dos dois átomos são compartilhadas. E conforme nós já vimos, assim como na ligação iônica, a ligação covalente ela tem um equilíbrio de forças atrativas e repulsivas. Ela funciona como uma mola. Havendo uma aproximação muito grande entre os dois átomos, vai haver repulsão tanto das camadas eletrônicas quanto dos núcleos dos dois átomos. E havendo afastamento entre eles, vai começar a existir as forças atrativas que vai puxar esses átomos para que eles permaneçam ligados. E se esses átomos se afastarem suficientemente, não vai haver mais interação entre eles. Então, vai haver o rompimento da ligação. Ou seja, existe uma distância ótima, que é aquela situação em que a mola não estará nem esticada nem comprimida. Para representar a ligação covalente nas moléculas, existem duas formas principais. Nós temos a estrutura de Lewis e temos a fórmula estrutural, que também é chamada de fórmula estrutural plana. Qual a diferença básica entre as duas? Na fórmula estrutural, nós representamos a ligação química, cada par de elétrons da ligação química, por um traço. E os elétrons da camada de valência dos átomos não são mostrados. Já na estrutura de Lewis, você obrigatoriamente tem que mostrar os elétrons da camada de valência. E os elétrons da ligação, os pares de elétrons ligantes, eles podem ser representados ou por tracinhos ou por retângulos contendo pontinhos, ok? Cada retângulo desse, contendo dois pontinhos, é um par de elétrons compartilhado entre os dois átomos. Por exemplo, no caso da molécula de água, nós temos uma ligação simples entre cada hidrogênio e o oxigênio. Ligação simples quer dizer um par de elétrons apenas é compartilhado. E nós temos dois pares de elétrons isolados ou não ligantes no oxigênio. Já na molécula de dióxido de enxofre, um dos oxigênios faz ligação simples com o enxofre, ou seja, apenas um par de elétrons é compartilhado, enquanto o outro oxigênio faz uma ligação dupla, ou seja, dois pares de elétrons são compartilhados, conforme essa estrutura de Lewis. Além disso, nós temos um par isolado no enxofre, dois pares isolados nesse oxigênio e três pares isolados nesse outro oxigênio aqui. Como nós fazemos para chegar nessas estruturas? Nós temos um passo a passo, que vamos apresentar através deste esquema. O primeiro passo é a escolha do átomo central. Qual será ele? Será o átomo menos eletronegativo.
Depois, nós vamos determinar o número de elétrons da camada de valência dos átomos que formam a molécula. Em seguida, colocamos um par entre cada um dos átomos ligados para formar uma ligação simples. Em seguida, os pares de elétrons restantes vão ser distribuídos nos átomos terminais, exceto o hidrogênio, porque ele só comporta 2 elétrons em sua camada de valência. E se sobrarem elétrons, esses elétrons serão adicionados no átomo central. Todos os átomos devem alcançar a configuração de um gás nobre, que na maioria das vezes é alcançada com 8 elétrons na camada de valência. Se o átomo central ele não alcançar o octeto, que são os 8 elétrons da camada de valência, então devemos mover 2 ou quantos necessários forem pares de elétrons dos átomos terminais para fazer ligações múltiplas com o átomo central. Como exemplo, para a gente aplicar essas regrinhas, nós vamos construir a estrutura de Lewis do formaldeído. Então, o primeiro passo vai ser escolher o átomo central, que será o mais eletronegativo. Tá? O hidrogênio sempre será átomo terminal, então nem precisa analisar ele. Logo, dentre o carbono e o oxigênio, qual será o mais eletronegativo dos dois? O carbono. Portanto, o carbono será o átomo central. Agora nós vamos determinar o número de elétrons da camada de valência de todos os átomos que formam a molécula. O carbono ele tem 4 elétrons em sua camada de valência. O hidrogênio tem apenas 1 elétron em sua camada de valência, mas nós temos 2 hidrogênios, logo vai ficar 1 vezes 2. E o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Isso vai dar um total de 4 mais 2, 6, mais 6. 12 elétrons na camada de valência do formaldeído. Então, vamos agora distribuir esses 12 elétrons na fórmula estrutural. Vamos colocar um par de elétrons entre cada átomo para fazer uma ligação simples. Como cada ligação são 2 elétrons, nós gastamos 6 elétrons nesse passo aqui. Use os elétrons restantes em torno dos átomos terminais, exceto no hidrogênio. Então, nós gastamos 6 elétrons, nos sobraram outros 6. Vamos colocar no oxigênio, que é o átomo terminal. Gastamos os 12 elétrons. Temos 8 elétrons aqui ao redor do oxigênio e mais um par entre cada carbono e hidrogênio. Todos os átomos estão estáveis? O hidrogênio sim, ele já está com a configuração do hélio. O oxigênio também já tem 8 elétrons em sua camada de valência, mas o carbono tem apenas 6. Ele não alcançou o octeto. Então, se o átomo central tiver menos que 8 elétrons na camada de valência, devemos mover um ou mais pares dos átomos terminais para formar ligações múltiplas com o átomo central. Então, vamos mover um par de elétrons aqui do oxigênio para formar ligações aqui com o carbono. Pronto. Agora, o oxigênio tem 2, 4, com mais 4, 8 elétrons em sua camada de valência. E o carbono está fazendo 4 ligações. Cada ligação são 2 elétrons, então ele também já completou o seu octeto.
Logo, essa é a estrutura de Lewis do formaldeído.